Salve, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, passando hoje por aqui para trazer dois trechos, na verdade, de uma entrevista que a gente fez com o professor Leonardo Trevisan. O Trevisan é um craque, cara. Toda vez que ele vai no ICL, ele dá uma aula. Ele é formado em História, doutor em Ciência Política e um cara que é um baita intelectual. Eu o classificaria como um livre pensador, independentemente da formação dele, tá? E hoje, no ICL Notícias primeira edição, eu, o Leandro Demori, a Vivian Mesquita e o William De Luca fizemos uma entrevista muito boa com ele. Naturalmente, eu recomendo que vocês assistam a entrevista na íntegra. Eu não vou ter como rodar essa entrevista inteira aqui para vocês, mas eu separei dois trechos que eu acho que são muito importantes, considerando o atual estado de coisas que a gente tem na sociedade internacional, com esse tarifaço do Trump, e agora ele recuando e taxando somente a China, e tudo que está em jogo aí nesse momento, né? Como eu vejo, eu venho insistindo nisso há muito tempo, a questão é muito mais ampla do que o tarifaço. O que está em jogo é uma reformulação radical da governança global, a forma como o poder é exercido no mundo, e um certo tipo de esperneio da nação que está consolidada, da força hegemônica consolidada que é os Estados Unidos, e que está num processo agora de derrocada, né? E a nação ascendente que vai assumir o protagonismo e a hegemonia da sociedade internacional daqui para frente, tá? Então eu separei dois trechos aqui que eu achei muito interessantes e eu quero trabalhar com vocês. O Demori faz uma pergunta muito boa e eu quero que vocês acompanhem a resposta do professor Leonardo Trevisan. Prestem atenção. Então, na verdade, eu queria entender como que a China vai se movimentar agora e se há alguma chance de, no médio prazo, essas empresas começarem a debandar da China e ir para algum outro lugar, como que é o Donald Trump, porque é o que o senhor falou semana passada. Isso é uma guerra para enfraquecer a China e para colocar a China de joelhos. É exatamente isso. Primeiro de tudo, a história dos 125% e a mentirinha dos 75% que estão à procura dele é dizer o seguinte: olha, a China está isolada, vocês todos passaram para o meu lado. Desculpe, isso é sonho de noite de verão, isso não... Isso, o professor explicou que não é o caso, é uma retórica do Donald Trump, que na verdade o Trump foi procurado por 15 países e não 75, e que toda esse discurso que o trumpismo tem inventado da arte da negociação, que ele é um gênio da negociação, que ele está sendo paparicado e os outros países estão puxando o saco dele, foi exatamente esse o termo que ele utilizou, é uma falácia. Tá? Isso, por exemplo, a Caroline Leavitt disse, que é a porta-voz da Casa Branca, o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, disse a mesma coisa. Enfim, eles estão tentando cantar a vitória em cima de algo que não é nada assim, tá? Aconteceu, isso não é real. Não adianta, não tem nenhuma evidência disso. Evidência você tem do contrário disso. Vamos lá, né? Para usar a expressão que você fez. O próprio Xi Jinping recebeu na terça-feira os grandes investidores, os CEOs dos grandes investidores. Vamos lá, que você falou do iPhone, né? A produção de iPhone na China é da Goetech, é o nome da empresa que trabalha na China. Recebeu esses empreendedores com o próprio Xi Jinping para oferecer garantias de que nada ia mudar na China, que eles ficassem tranquilos. Toda uma política da China de oferecer, inclusive, condições especiais para a produção, para continuar a produção. Amigos, nós continuamos com o mesmo problema. 151 países dos 190 que tem no mundo tem corrente de comércio maior com a China. Isso não se desmonta de um dia para outro, nem se construiu de um dia para outro, são anos e anos. A China tem... O que quer dizer corrente de comércio? É a soma de importação e exportação.
A China tem isso favorável com 150 países. Quem é que está isolado? É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma... Observem o dado relativo, principalmente, ao crescimento dos BRICS por pressão chinesa. Vocês lembram que os BRICS... E aí, não por acaso, vamos lembrar que um dos pontos centrais de ataque do Donald Trump foi a organização dos BRICS. Ele disse que ele desmontaria os BRICS porque, de fato, as principais lideranças dos BRICS, o Lula, por exemplo, estava falando de desdolarização do mundo, estava se falando de criar uma nova moeda que fosse capaz de substituir o dólar como equivalente geral no comércio global, e tudo isso os Estados Unidos sabem, vão colocar em xeque o seu processo hegemônico. Tá? Sigam acompanhando o professor Leonardo Trevisan. Na última reunião, o Brasil e a Índia até maneiraram, disseram, não vamos crescer tão rápido, e a China insistiu. Olha quem que subiu junto com a China. Arábia Saudita e Indonésia. Quando nós olhamos para isso, a China está construindo um conjunto de aliados que é muito forte. Sabe o que aconteceu de verdade? Quem normalmente aconteceu, o que aconteceu nas últimas 24 horas, meus caros? Quem definiu bem foi o Scott Bessent, secretário do Tesouro americano. Né? O que é que ele disse? Né? Trump conseguiu a máxima alavancagem de si mesmo. Ou seja, o Trump conseguiu a máxima alavancagem de si mesmo. Eu venho insistindo com vocês nas análises que o Trump tem uma agenda muito, muito individual, muito particular, e que nem sempre essa agenda vai estar necessariamente alinhada com os interesses estadunidenses. O Trump é um narcisista de primeira grandeza e um cara que sempre trabalhou o próprio nome dele em tudo que ele botou a mão. Trump Tower, é o avião do Donald Trump, ele sempre trabalhou a sua própria imagem como principal ativo. Né? E o Trump é um cara que quer ser percebido como um líder forte, capaz de conduzir as maiores negociações já feitas na história humana, e um cara que é impiedoso, um cara que dá um tipo de tratamento para os outros participantes na sociedade internacional que nenhum outro líder seria forte o bastante para dar. Agora, para isso, o Donald Trump está disposto, inclusive, a jogar os próprios estadunidenses embaixo do ônibus. Se ele precisar estourar o processo inflacionário, o que ainda não é o caso, por hora, a inflação nos Estados Unidos ainda está controlada. Agora, se ele precisar jogar a economia estadunidense num processo inflacionário e dizer que, olha, é uma dor necessária para que a gente volte a ser grande, ele vai fazer isso sem o menor problema. O principal compromisso do Donald Trump é com a própria imagem, é com o próprio ego dele. É por isso que a fala do Scott Bessent, quando ele diz ele conseguiu uma alavanca para si mesmo, é absolutamente perfeita nesse contexto, tá? É perfeita a frase. É isso. O que Trump fez, não sou eu nem você definindo, é o Scott Bessent para a Fox News. Sim. Máxima alavancagem. Professor? Uma não é montada em cima da realidade. Desculpa. Não, perfeito. Então, esse foi o primeiro trecho que eu separei para vocês aqui. Me parece muito, muito, muito pertinente. E aí, veja, o outro discurso que está sendo avançado é que é o fim do livre comércio. Livre comércio, no sentido literal desse termo, nunca existiu. Tá? A própria guerra de secessão nos Estados Unidos teve um aspecto tarifário fortíssimo, porque o norte era mais industrializado e era a favor das tarifas e de medidas protecionistas, enquanto o sul era contra. E esse foi um dos temas centrais. A eleição do próprio Abraham Lincoln tem muito a ver com isso, a despeito do caráter mais eminente, aí, mais evidente, que é a questão do fim da escravidão. Mas tem uma questão tarifária fortíssima
no que diz respeito ao porquê da Guerra de Secessão. Então, isso aconteceu nos Estados Unidos, que sempre foram tidos assim como o baluarte do livre mercado. Isso aconteceu, por exemplo, no Reino Unido, com o Henrique VII, o que ele pesquisem, por exemplo, não vou descer no detalhe nisso aqui, mas pesquisem o que o Henrique VII fez, por exemplo, considerando a indústria têxtil da Índia. Né? Aconteceu com os Guilherme na Alemanha, aconteceu com o colbertismo na França, aconteceu com cada país, com cada economia que hoje tem o status de desenvolvida. Todas as economias que têm o status de desenvolvidas hoje, de alguma maneira, adotaram medidas protecionistas e fortes investimentos nas suas respectivas indústrias nascentes, tá bom? Aí o que acontece é o seguinte, nunca houve, portanto, livre comércio, na minha opinião, mas existia uma ordem liberal do capitalismo anglo-saxão que vem organizando, vem servindo como principal regulador da sociedade internacional ao longo dos últimos 200 anos, pelo menos. É isso que é essa mudança que a gente está presenciando de forma histórica nesse momento. Porque a partir de agora, essa ordem liberal que favorecia, sobretudo, o norte global, os Estados Unidos e os seus aliados, está ruindo. As medidas que o Trump adota nesse momento catalisam esse processo. Essa é a minha avaliação, pelo menos. Mas essa ordem global do liberalismo estadunidense, ela é mantida através de um verniz de multilateralismo, através de organizações que surgem na metade do século passado, depois da Segunda Guerra Mundial, tais como o Banco Mundial, o FMI, a própria ONU e esse tipo de coisa, tá? Para que isso aconteça, para que essa reformulação a qual eu me refiro aconteça, será necessário, e isso já está em curso também, uma reorganização dessas instituições ditas multilaterais. E é disso que o Leonardo Trevisan trata nessa fala que eu trago para vocês aqui nesse momento. De novo, uma fala muito interessante e no qual ele trabalha essa temática de como é que o mundo deve se reorganizar em termos de instituições multilaterais, considerando o processo de reformulação que está em curso nesse momento. Prestem atenção na fala do professor Leonardo Trevisan. Professor, só para a gente encerrar, então, alongando um pouquinho a sua presença, que é sempre maravilhosa, sempre uma aula, como é que ficam as instituições multilaterais que foram, em ampla medida, construídas por essa presença dos Estados Unidos? Por exemplo, como é que fica a OMC depois de tudo isso e como é que ficam todas essas instâncias multilaterais, Banco Mundial, FMI, que em ampla medida respondem até hoje aos interesses estadunidenses? Tudo isso vai passar por uma nova reformulação, existe um novo mundo surgindo e é esse processo que a gente está acompanhando. Como é que o senhor avalia essa questão? A China está construindo algo assim como uma espécie de plano B do multilateralismo. Foi muito bom você ter lembrado isso. Isso é fundamental. O que os Estados Unidos querem é a relação bilateral. Nossa, isso aí precisava outro programa para a gente falar sobre ele. Outra coisa, que é... Porque, de fato, esse é um ponto central no que diz respeito a como os Estados Unidos estão tentando fazer a manutenção da sua hegemonia na força. Eles estão tentando dividir os países, eles não querem que os países ajam em bloco e eles querem ameaçar os países, chantagear os países e, de alguma forma, estabelecer negociações bilaterais, porque aí, de fato, como potência hegemônica, eles têm muito mais força. É por isso que o Trevisan dá conta de que esse é um tema central no atual debate. Continuem prestando atenção na fala do professor Leonardo Trevisan. A essência do projeto 2025 da Heritage Foundation, matar o multilateralismo, acabar com a ideia de Europa, é isso.
né? E os Estados Unidos estão, quando ele fala de 75 países, o recado que ele está dando para a direita pesada americana é: eu estou construindo bilateralismo, eu converso país com país. Não é verdade, não é real. Olha a frase da Ursula von der Leyen: é a Europa que responde, a Ásia responde como Asian. Nem nós, aqui na nossa dificuldade toda, não respondemos isolado, nós respondemos como Mercosul. Nem o pesado Milei pensa em sair do Mercosul, ele pode pensar o quanto ele quiser, os empresários argentinos não deixam. Então, quando nós olhamos para isso, o multilateralismo tem uma dose de sobrevivência no mundo muito aguda, meu caro. César, você tocou num ponto central. Se a gente não olhar para isso, nós não entendemos muito o que era o projeto da Heritage Foundation, ou por que Trump foi eleito. Talvez a gente tenha que pensar um pouco nesses termos para entender melhor a chuva de dinheiro que promovida para que o Trump fosse eleito no ano passado. Essa ideia é essencial para a gente entender o que está em jogo e a resistência chinesa. E a gente entende. Bom, é isso. São esses dois trechos que eu queria compartilhar com vocês nesse momento. Eu vou trabalhar outras questões durante os próximos dias, porque o que a gente está vendo aqui não é só uma questão tarifária. É um processo absurdamente histórico que será estudado ao longo das próximas décadas como um ponto de inflexão e troca de guarda, sobretudo na forma como a governança global é exercida, como o poder é efetivamente exercido junto à própria sociedade internacional, tá bom? Gente, se vocês gostaram do vídeo, clica no sininho, inscreva-se, torne-se membro e compartilhe essa análise com os seus amigos para que o nosso conteúdo alcance um número cada vez maior de pessoas, tá bom? Por hoje é só, paro por aqui. Beijo grande para vocês, fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.